queria compartilhar com vocês uma das histórias mais insanas de superação que eu ouvi em minha vida. Um lutador de MMA, ele também pratica mergulho em cavernas. E ele estava compartilhando num programa de entrevista essa experiência e eu lembro que me marcou profundamente. Ele estava em Cozumel, prestes a fazer um mergulho de caverna. E naquele dia, a esposa e a filha dele estavam no barco e por algum motivo a esposa falou para ele: por favor, acho que hoje não vai não. Alguma coisa assim do tipo, né? Tendo algum presságio, quem sabe. E ele falou assim: papai, volta para casa, fica tranquilo. E ele falou que, dependendo da profundidade do tamanho dessa caverna, ele costuma levar um cilindro para ida, um cilindro para volta e um terceiro para emergência. E para lá ele foi. E ele cita que a única coisa que ele estava receoso é que a pessoa que estava indo com ele é uma pessoa que tende a não respeitar um pouco as regras não escritas que ele fala sobre mergulho em caverna. Ele disse que geralmente nessas cavernas, quando elas já foram mapeadas, existem fios, como se fossem cabos que as pessoas seguem para sair e para entrar mais facilmente em algum caso de emergência, só que algumas são muito grandes, daí tem o cabo principal, o cabo auxiliar e tudo mais. Só não tem daí, obviamente, o cabo de entrada, onde ali no começo da caverna até começar a ficar, obviamente, mais estreito. Então eu gostaria que você imaginasse uma caverna bem grande e na medida que a pessoa vai se aprofundando, vai, obviamente, ficando cada vez mais escuro tudo. E para ele poder usar ambas as mãos, ele pendura a luz em volta do pescoço dele para ele poder ir puxando por esse cabo. E assim eles foram, né? E logo quando começou a ficar um pouco mais profundo e mais estreito, eles tinham que, como se fosse prender um gancho no cabo, eles andam como se fosse uma boia que eleva eles, sabe, de volta para a superfície. Então eles andam com peso e tem essa boia e tudo mais. E esse indivíduo que estava acompanhando esse mergulhador, então o nome do mergulhador é Cowboy, o apelido dele era Cowboy. E esse amigo dele, então, sem querer, escapou, não conseguiu colocar o gancho, ele meio que começou a flutuar em direção ao teto da caverna, onde tinha um outro cabo auxiliar, e ele começou a se enroscar nesse cabo e começou a se debater. O problema é que esses locais, geralmente, a terra e a sujeira é tudo sedimentada. Não a sujeira, mas o lodo, né, que fala, é todo sedimentado. Então ele começou a se debater e se enrolar nesse cabo, e começou a produzir aquele lodo, né? Criar aquele lodo enorme. E daí o cowboy falou assim: agora sou eu que vou acabar violando uma das regras não escritas, que é: se alguém tá numa situação difícil assim, e que existe o risco de você também ficar nessa mesma situação, eles falam que é pra morrer só um, não morrer dois, então ele não deve ajudar. Só que ele falou que naquele dia não foi seguir a regra e foi tentar salvar o amigo dele. No que ele começa a se aproximar, o cara começa a se debater mais ainda, então ele meio que se deu umas 4 braçadas assim forte, distanciando, ficou olhando a distância, pensando, eu não vou me aproximar ali, porque o cara isso já estava encoberto de lodo, não dava nem mais para ver o cara. Daí, olha só que loucura. Na hora que ele se deu conta, para mais fundo da caverna estava livre. Ele colocava a luz, dava para enxergar. Agora, para a direção que era a saída, estava cheio de lodo, não dava para ver nada. E daí ele tá pensando, pelo menos eu sei que a saída é para cá. Entendeu? Então ele falou assim: eu vou entrar na direção do lodo, mas olha só o seguinte, na hora que ele entrou no meio do lodo, ele conta que ele perdeu o senso de direção, o norte e sul, perdeu a noção de tudo. Então imagina você numa caverna, no meio de um breu, onde você não enxerga mais nada, e daí ele falou que começou a entrar em pânico, porque ele perdeu o senso de onde ele estava. E daí ele tinha uma lanterna e ele tinha 2 medidores, né, do ar. Então ele
que brilha, né, no escuro. Então ele colocava assim a lanterna em cima do relógio dele ali. Um era, na verdade, uma bússola e o outro era, né, do relógio de ar. E para ver se ele conseguia ver o quanto que ele tava, e ele falando que, imagina só, consumindo quantidades absurdas de ar, desesperado, hiperventilando e assim, ele... Que isso, cara? É desse... Acalme-se, porque é desse jeito que as pessoas morrem. Falando pra ele mesmo, né? Começou a conversa na mente, que era isso que eu queria falar pra vocês, né? Até mesmo nesse episódio. Então ali começou a discussão. É assim que as pessoas morrem, calma. E ele foi lá, saiu de novo, voltou pro fundo da caverna, onde tava tudo claro, e tentou começar a se acalmar. Mas ainda assim ele estava preocupado com o tempo de ar dele, e o que aconteceu com o amigo, não encontrava mais o amigo, e começou a escrever uma história na cabeça dele de medo. Daí ele falou, pô, se é nessa direção eu vou tentar de novo, vou entrar no meio do lodo. E no que ele entrou, ele começou um pouco mais, né, mais procurando mais onde era a saída, ele encontrou um buraco. E daí entro nesse buraco, ele não tinha mapeado ainda na mente dele onde que ele estava. Então ele falava, e agora? Eu vim desse buraco? Eu não lembro ter entrado desse buraco. Será que é? Daí ele se afastou assim, continuou procurando, achou outro buraco. E agora? Esse outro buraco? De repente ele sentiu uma correnteza contra ele. E ele lembra, daí ele começou a encanar que na hora que ele entrou a correnteza estava a favor dele. Não, tô indo no lado errado. Começou a se desesperar de novo, surtar de novo, voltou. E o tempo consumindo. E acabando o oxigênio do cara. E o cara começando a ficar desesperado. Nisso ele já começou a pensar, eles entram com um bloquinho de anotação que dá pra escrever dentro d'água. E ele começou já a pensar em escrever uma carta de morte pra família. Daí ele falou, cowboy, você tá louco, cara? Que carta de despedida? Pô, você é um lutador, você vai ficar nessa? Porque na cabeça dele, ele já começando a planejar como morrer de uma forma tranquila. Imagina a cena. E nisso ele, né, várias vezes tentou e toda vez se desesperava, não via nada, ficava desesperado. Ele teve a ideia de ativar uma boinha que leva pra superfície pra ele bater no teto da caverna mesmo. Então você imagina, no meio do breu. E ele ativa essa boinha. Então você imagina, ele começa a flutuar lá pro teto da caverna. Bate no teto da caverna. Vira de costas. Então agora ele vai tentar sair reverso da caverna, no breu. E na hora que ele falou que ele bateu lá, ele começou já a dar um desespero nele. Então ele começou a engatinhar e não encontrava nada. Ele até desligou a luz dele para ver se ele via algum rastro de luz naquilo tudo, para ver se era saída. E procurava nada. Dele começou a ficar desesperado. Dele, porra, não vou morrer aqui dentro. Você imagina o cara num breu, no meio de uma caverna na água, sozinho, pensando, e agora? Vai, você consegue, não tenha medo. Começou a pensar, né, na filha e na esposa, falando, né, por favor, não vai. E daí começa a vir todo aquele filme na cabeça, ele respira, começou a se acalmar com a respiração e continuou engatinhando. No que ele viu um rastrinho de luz, ao invés de ele até ficar calmo, ele se apavorou mais ainda, pensando, deve ser isso, e foi tentar, né, ir engatinhando, e nisso o cilindro dele fica preso. Daí o cara começa a ficar desesperado, pensando, puta, e agora se meu cilindro ficar preso e tudo mais? E no final das contas, ele acabou conseguindo se distanciar, continuou engatinhando pelo teto até que achou uma fissura que era realmente a saída. E conseguiu sair da caverna. Depois de muita argumentação na mente dele, de muita angústia e sofrimento, chegou no navio, o colega dele estava lá. Daí o colega dele olhou para ele e disse, acho que essa é a última vez que a gente vai mergulhar junto, né? Ele falou assim, com certeza, a gente nunca vai mergulhar junto de novo. Por causa desse cara não ter respeitado certas regras de segurança. Mas o que ele compartilhou que me deixou muito, muito intrigado foi o fato de que ele era a favor da pena de morte. E que dane-se, o cara é um assassino, que ele morra, né? Americano, né? Os Estados Unidos tem pena de morte. E que ele falou que ele ficou pensando sobre aquilo, que aquilo afetou ele. Porque ele falou que uma das coisas mais loucas que ele viveu na vida dele foi aquela circunstância, porque ele achou que ele ia morrer. Então ele daí começou a pensar, pô, imagina as pessoas achando que elas vão morrer. Como que é você pensar que naquele dia você vai morrer? E ele falou que começou a mudar muita opinião que ele tinha
sobre a circunstância, sobre a vida dele, e impactou demais o valor que ele dá para a vida dele. Com aquela sensação de nunca mais ver as pessoas que ele amava, né? A esposa e a filha. E até mesmo esse insight de como que vamos dizer assim, uma pessoa que está, vamos dizer assim, destinada a morrer, quão desumano isso pode ser, independente, obviamente, da moralidade do que ela fez, né, pessoal? A gente não tá aqui para falar disso, mas de imaginar o tamanho do sofrimento que é, e ao mesmo tempo o tamanho da lição que foi essa circunstância de sobrevivência. E você pode notar que inúmeras vezes na cabeça dele existia uma voz, a voz do medo, e existia ainda assim uma voz que contra-atacava ela e dizia, não, você vai sair, foca, vai, estimulando ele a buscar a saída. Eu tenho certeza que se você analisar isso, você vai notar que você também tem essas duas vozes na sua mente, uma voz que impulsiona você, né, a buscar mais, e uma voz que coloca o medo, né, coloca o pior cenário e faz a gente, às vezes, não viver, né? Por mais que ela salva a gente também de muitos desafios, ao mesmo tempo ela pode estar bloqueando você de viver uma vida diferente, né? De encontrar suas reais capacidades. E eu acho que nenhum de nós precisa chegar numa situação extrema de sobrevivência para olhar para a nossa vida e ver o que realmente é de valor, e ver o que realmente é importante, e saber ajustar as nossas prioridades. São tantas lições assim, que eu falo que dá para escrever um livro, né? A primeira, provavelmente, eu falo isso para os meus alunos, né? A morte é uma professora incrível sobre a vida, porque imagina como seria se você soubesse que você, daqui a 3 meses, você vai morrer, por exemplo. Como que você viveria a sua vida, né? Como que seriam as suas ações? Que tipo de experiências você gostaria de estar vivendo, né? E ao mesmo tempo, o quanto a nossa vida é dependente da forma como a gente está pensando em relação às circunstâncias, né? Se a gente está sendo, vamos dizer assim, bloqueado pela nossa própria voz, desanimando, falando isso e acabou e não tenho chance. E talvez, obviamente, como eu disse no seu caso, não seja extremo, mas seja de, acho que eu não tenho oportunidade, ou a minha idade, ou alguma coisa assim do tipo, dictando o que você é ou não capaz de fazer. Seria tão importante você começar a dar vida à voz da inspiração, da voz do direcionamento, da voz que é capaz de impulsionar você, independente do que seja essa vida que você quer viver. Tem uma voz aí dentro de você. Existe uma voz que motiva você, que impulsiona, mas que, se a gente não der vida a ela, não honrar ela e somente dar ouvidos aos nossos medos, aos nossos bloqueios, é aquela velha história, né, dos 2 lobos. A gente tem 2 lobos na mente, um lobo bom e um lobo mau, né? Essa era pelo menos a história. E que existe uma batalha interna acontecendo. E quando o ancião contava essas histórias para os membros da tribo, as crianças sempre perguntavam, mas qual lobo vence? É aquele que a gente alimenta. Então você nota, pessoal, que se a gente alimenta os nossos medos, a gente não vê saída, a gente não vê solução, a gente não sabe o que fazer. Ao contrário, se a gente produz a nossa própria resiliência, a nossa própria capacidade de dizer, não, você vai sair dessa, você saiu dessa antes, você vai sair dessa agora, e você começa a ter um diálogo interno direcionado para você alcançar algo. Então eu falo assim, se você não está dialogando com a sua mente, se você não está direcionando, você está deixando ela ser direcionada por algo ou alguém. Quem está direcionando a sua mente nesse exato momento? É você? É o meio? São pessoas à sua volta que estão direcionando o seu pensamento? Você está deixando que a voz interna sua, a voz do medo, seja maior que a voz da esperança, que a voz da força de vontade? Então existe dentro de você uma força tão extraordinária, mas tão extraordinária, que já dizia os livros sagrados, que temos uma capacidade criativa insana. Só que para que eu possa honrar essa capacidade, muitas vezes, nós vamos precisar ser quem nós estamos precisando para nós mesmos. Então eu sei que
Muitas vezes você se deparou numa circunstância não extrema como essa, no qual você não teve o suporte, né? Esse cara não teve o suporte de ninguém. Assim como talvez você já viveu determinadas circunstâncias na qual você não teve suporte. E a mensagem que eu gostaria de deixar nesse podcast é que você não precisou de suporte. E se você não está tendo, você não precisa. Porque essas circunstâncias, elas existem para você descobrir o tamanho do poder que existe dentro de você. Galera, valeu pela audiência. Espero que vocês tenham gostado da nossa história e você está de posse desse poder. Esse poder é seu, você só precisa dar vida a ele. A gente se vê. Valeu.